Amados, a graça e a paz do Senhor. Vamos buscar o nosso Pai, vamos ler sua palavra. Abram comigo, queridos, em Mateus 25. Mateus 25, vamos a partir do verso 31. Palavras do nosso Deus, queridos. Olha o que Jesus nos diz. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E no verso 41, vamos ver o que ele fala aos que estão à esquerda, né? Verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Agora em João 5, queridos, João 5, verso 28, que nos diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, lemos trechos, Senhor, trechos que envolvem a maior parte da nossa vida, ou seja, a eternidade. Pedimos a Tua graça para nos ensinar, Pai, sobre isso, para falar conosco nessa manhã, para nos direcionar para o caminho eterno junto a Ti. Fala conosco, Pai, que o Teu Espírito esteja tocando nos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eles podem se assentar. Mas eu tenho feito aqui uma série sobre a mentalidade do Espírito, né? Fazendo um breve resumo. Essa já é a quinta mensagem. Na primeira mensagem a gente fez essa diferenciação que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Está lá em Romanos capítulo 8. Então a gente fez essa diferença, mostrando que se nós tivermos a mentalidade do Espírito, como é prometido, a mentalidade do Espírito gera vida e paz. E a mentalidade da carne gera morte e inimizade contra Deus. Na segunda mensagem eu falei sobre a religiosidade intrínseca, que é aquela religiosidade, que é a vida do Espírito em que a gente busca a Deus especialmente porque Ele merece. Não é porque Ele vai nos dar e Ele dá, não é porque a gente precisa e a gente precisa, mas especialmente busca-se honrar a Deus, busca-se glorificar a Deus, busca-se a Deus porque Ele merece, porque a gente o admira, porque a gente o deseja. Na terceira mensagem eu falei que a mentalidade do Espírito, a mentalidade de Jesus, é fazer a vontade de Deus. Não é ficar tentando fazer Deus fazer a nossa vontade, não. É nós nos submetermos e buscarmos a vontade dele nas nossas vidas. E na última mensagem eu falei da mentalidade de que Jesus tanto enfatizava, de lembrarmos do próximo, de lembrarmos das pessoas, de servirmos as pessoas, de fazermos diferença para o bem na vida das pessoas. Agora hoje, queridos, eu quero entrar nesse assunto que nós lemos, mas inicialmente eu quero comentar com vocês sobre o livro mais importante da sua vida. O livro mais importante da sua vida. Alguém logo dirá: tudo bem, a Bíblia? Provavelmente seja. Mas talvez haja um outro livro, talvez até ou de igual importância, ou talvez até mais importante do que a Bíblia para a sua vida. E detalhe, talvez haja 2 livros de igual importância comparado às Escrituras. 2 livros. Antes que o pastor Wagner tome aqui o microfone, vamos ver o que a própria Bíblia vai nos falar sobre esses 2 livros. Abra comigo, queridos, em Apocalipse capítulo 3. 2 livros tão importantes quanto. Claro que a Bíblia não faz essa comparação, mas para atrair a atenção de vocês, deixa eu colocar assim, e vocês verão que
há sim essa importância imensa desses dois livros. O primeiro livro, qual é? Apocalipse 3, verso 5. É no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse 3, 5 vai nos falar sobre esse livro. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome, olha aí, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Agora vai em Apocalipse capítulo 20, um pouquinho para frente. Tem também Apocalipse 13, que diz que os adoradores da besta não estão no livro da vida. Mas agora Apocalipse 20, verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Outra passagem no capítulo seguinte, 21, Apocalipse 21, verso 27. De novo, nos falando desse misterioso livro, na Apocalipse 21, verso 27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, por que esse livro é de uma importância ímpar, queridos? Porque só vai entrar na vida eterna aqueles cujos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida. Essa expressão, livro da vida, existia na antiguidade, hoje também, no esquema cartorial nosso e tudo, mas nas cidades e vilarejos antigos existia o registro do livro dos vivos. Ou seja, estava ali escrito o nome das pessoas que ainda estavam vivas, para questão de controle, para questão de conhecimento ali do governo, dos seus cidadãos. Então era um registro, o livro dos vivos era um registro físico dos cidadãos daquela cidade ou vilarejo. Então eles mantinham esse registro. Hoje também, né? Quando uma pessoa falece, você tem que dar baixa no CPF da pessoa e tudo mais. Ou seja, você tem que, para usar a expressão bíblica, você tem que cortar o nome da pessoa do livro dos vivos, quando a pessoa falece. E isso é utilizado nas Escrituras como ilustração para a eternidade. A primeira menção desse livro da vida está registrado lá em Êxodo capítulo 32, em que Moisés, conversando com Deus, o povo havia pecado gravemente, e Deus iria tomar as medidas necessárias contra o povo, e Moisés intercede pelo povo e fala assim em Êxodo 32, agora perdoa-lhes o pecado, ou então risca-me, peço-te, do livro que escreveste. E Deus responde a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Essa é a primeira menção desse livro que Deus escreve, que Deus escreveu. Uma outra menção está no Salmo, no verso anterior que nós lemos, Salmo 69, que diz, sejam eles, um desejo do salmista, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Sejam tirados do livro da vida, não sejam inclusos no rol dos justos. Então existe esse livro especial com registro daqueles que ficarão vivos, daqueles que ficarão na presença de Deus na eternidade de glória. O livro da vida. E não existe, queridos, nada, absolutamente nada, nem em questão nem de comparação, mais importante para a sua vida, realmente nada, do que o teu nome está escrito nesse livro. Nada é mais importante do que isso. Nada do que o seu livro está escrito no livro da vida. Existe um segundo livro que eu falei de importância tão grande quanto o da Bíblia. Vimos aqui o livro da vida, que vocês hão de convir comigo, hão de concordar comigo, que tem uma importância extrema. Mas há um segundo livro aí também. Vamos ler em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso 12. Que ao que indica que é um livro diferente do livro da vida. Pode ser que seja o mesmo, tá? Mas pelo texto que me parece ser um livro diferente. Apocalipse 20, verso 12. Que livro é esse? Olha só.
O livro da vida, alguns até lembram. Agora esse aqui, Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Foi, pastor, no plural? Sim. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então veja que são diferentes. Uns livros foram abertos e um outro livro, outro, indicando que é diferente. Foi aberto o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo, olha só, quais eram aqueles livros? Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aí tem aquele verso que nós lá já lemos: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então veja, existe o livro da vida, que é um outro, existem os livros que registram o que cada um de nós fez. Os mortos vão ser julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, irmãos, imagine que tudo que você faz, tudo absolutamente que você faz, existe um livro. Existe o livro da vida, existe o livro da sua vida, em que são registrados cada um dos seus atos. Tudo o que você faz, absolutamente tudo. O livro da vida, como falamos, é um livro de registro de nomes daqueles que vão para a glória eterna, e esse livros, no plural, porque aparentemente cada um tem o seu, o livro da sua vida, em que são registrados todas as suas ações, amados. Todas. Está tudo escrito, está tudo registrado, tudo catalogado, e Deus sabe tudo o que você fez, e está escrito. E tudo isso vai ser lhe apresentado no dia do juízo, tudo o livro da sua vida. Existe um livro que você está escrevendo, sem você saber ou não, consciente disso ou não, você está escrevendo esse livro, o livro da sua vida. Jesus menciona isso, por exemplo, em Mateus 12:36, que ele diz: eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Por quê? Porque toda palavra inútil vai estar lá registrado no livro da sua vida. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ele também diz em 2 Coríntios 5: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas pelo meio do corpo, sejam boas, sejam maus. Em Hebreus 4, sabemos que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, antes tudo está descoberto e patente diante dos olhos, diante daquele a quem havemos de prestar contas. Então está tudo registrado, irmãos. Então vejam a importância desses dois livros, o livro da vida e o livro da sua vida. Agora, irmãos, será que se nós lembrássemos disso, desses dois livros, o livro da vida e o livro da sua vida, será que a gente continuaria fazendo o que nós fazemos, continuaria nos comportando como a gente se comporta? Será que a gente lembra disso? Existe um filme baseado numa história real, não sei se vocês assistiram o filme ou ficaram sabendo dessa história, de um alpinista, um atleta, que acordou um dia assim, muito disposto, com muita vontade de ir ao ar livre, falou: não, eu vou escalar ali um monte, uma região ali perto da casa dele, pegou o carro e foi. E não comunicou a ninguém, não falou com ninguém, não avisou a família, não avisou os amigos, simplesmente levantou, estava com vontade e foi. Pegou a mochilinha, pegou os equipamentos de alpinismo e foi. Ele subindo lá, acabou caindo, e a perna dele ficou presa entre as rochas. Ele tentou de todas as maneiras, usando ali tudo que ele tinha, se livrar a perna dele, mas continuava preso. E o tempo foi passando. E detalhe, ninguém sabia onde ele estava. E ele estava numa área que não pegava celular, nem sei se na época tinha celular, enfim.
Mas ele não tinha nenhuma comunicação e ninguém sabia onde ele estava, não tinha nem como achá-lo, porque não sabia nem onde procurar. Ele estava completamente incomunicável. E aí foram passando as horas, passou-se o dia, ele foi comendo o lanche que ele havia levado, bebendo a água do cantil que ele havia levado, a água acabou, a comida acabou, os dias foram passando, ele começou a beber da própria urina, para tamanha sede, para morrer de sede, estava sofrendo muito, e o pé inchado e com muita dor. Passaram-se 5 dias, nada de chegar socorro, e socorro não chegaria. O que ele decidiu fazer, irmãos? Ele pegou uma pequena faquinha que ele tinha e foi serrando, cortando a perna, de detalhe, não era um machado, teve que ir cortando a perna até se libertar e ser salvo. Por que eu estou trazendo essa ilustração, irmãos? Que é um exemplo duro, um exemplo chocante de sobrevivência que a pessoa fez. Porque ele fez isso para salvar a vida terrena dele, que vai durar ali mais 60, 70 anos, no melhor dos casos, né? Se nada ocorrer, se não tiver outro acidente, etc., se não for escalar outra montanha e cair, enfim. Ele fez isso para salvar a vida terrena dele. Imagine o que nós deveríamos fazer para salvar a nossa vida eterna, para ter a certeza e fazermos de tudo para o nosso nome estar no livro da vida. A gente às vezes tem preguiça de vir na igreja, de ler a Bíblia, de orar, e essa pessoa cortou a própria perna. É por isso que Jesus, que tinha essa mentalidade, que lembrava da vida eterna, nos ensinou com palavras tão fortes, quando ele disse: se a sua mão ou o seu pé te fizerem tropeçar, o que você faz? Faz como esse alpinista. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte-o e lance fora. Porque é melhor, aqui é uma coisa simbólica, claro que não é assim literalmente, né? É melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Isso são palavras de Jesus. Então veja como Jesus levava isso a sério, irmãos, muito a sério. E ele continua: se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Claro que ele não está falando isso literalmente, ele vai ficar cortando, mas é no sentido de você dar um basta, de você lutar pela tua vida eterna, lutar contra o pecado, lutar para buscar a Deus. Eu estou frio, eu estou vazio, eu estou meio sem vontade de buscar a Deus. Não interessa, irmãos, não interessa. Corta fora tudo que te atrapalha de buscar a Deus. Jogue fora tudo que te atrapalha nessa corrida. Nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos colocar o nosso nome e mantê-lo lá no livro da vida do Cordeiro. Porque Jesus diz: é melhor entrar na vida eterna com um olho do que tendo os 2 ser jogado no fogo do inferno. A salvação é uma coisa seríssima. É uma coisa, de novo, mais importante das nossas vidas. Não existe nada, irmãos, nada mais importante do que a vida eterna. Se não for para nós, se a gente não pensar assim, para Deus certamente é. Nós vemos lá na leitura inicial de Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-á no seu trono de glória celestial. Olha aí como vai ser o fim dos tempos. E ele diz: todas as nações vão ser reunidas diante dele, e ele vai separar umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e colocará os bodes à sua esquerda. Você já parou para pensar nessa cena, irmãos? Jesus dá um estalo, um estrondo, um soar de trombetas, como é dito em outra passagem, o tempo para, tudo fica congelado, Jesus aparece em glória, nós somos levados para diante dele, os mortos ressuscitam dos seus túmulos, bons e maus, todos estão diante do tribunal de Cristo, do tribunal do grande trono branco. Ele se assenta no seu trono de glória e começa a separar os da direita, os justos, os que servem a Deus, os que têm o coração nele, e os da esquerda, os ímpios, as pessoas que detestam a Deus, detestam a bondade. Imagine essa cena, irmãos. Imagine Deus falando: Pedro,
Apóstolo Pedro, para a minha direita. Apóstolo Tiago, venha, servo bom e fiel, para a minha direita. Apóstolo João, apóstolo Paulo, Agostinho, Ambrósio, Policarpo de Esmina, à minha direita. Venham, servos bons e fiéis, venham para a minha direita. E de repente Deus começa a falar: Hitler, para a minha esquerda. Gengis Khan, para a minha esquerda. Átila Uno, para a minha esquerda. Jack o Estripador, para a minha esquerda. Irmãos, e chega a sua vez. Você imagina o suspense disso. E Deus, o grande Deus, no seu trono de glória, fala o seu nome. Rômulo, Wagner, Ledamar, Paulo, Guilherme, Gustavo. E ele vai falar para que lado você vai. Imagine o suspense disso. Imagine se nós titubearmos, se nós começarmos a deixar as coisas de Deus, se a gente deixar a frieza dominar o nosso coração, se a gente começar a se ressentir, começar a chutar o balde, começar a deixar que o mal, não estou nem aí, começar a se justificar, relativizar os princípios da palavra de Deus, começa assim. Ninguém nunca larga de uma vez e fala: não, eu vou ser agora uma pessoa ímpia, má. Alguns são assim também. Às vezes é aquela coisa lenta, e a gente vai se esquecendo desse dia, vai se esquecendo do livro da vida, vai se esquecendo que a gente vai comparecer diante do tribunal de Deus, diante de quem teremos que prestar contas de tudo que tivermos feito ou falado, de cada palavra inútil que tivermos. Está tudo registrado nos livros. Irmãos, existe um momento mais importante da sua existência do que esse, quando você estiver diante do trono de Cristo e Jesus vai dizer se você vai para a direita ou se vai para a esquerda, se você foi uma ovelha mansa, calma, gentil, ou se você foi um bode revoltado, mau, ferindo. A gente se lembra disso, irmãos? Irmãos, eu desafio solenemente e biblicamente e pelas palavras de Jesus, isso vai acontecer. A pessoa crê, não crê, gosta, não gosta, irmãos, isso vai acontecer. Aquele que ressuscitou dentre os mortos disse que isso vai acontecer. E ele falou lá em João capítulo 5, outro trecho que nós lemos. Não fiquem admirados com isso, não fiquem surpresos com isso, não fiquem espantados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal ressuscitarão para a condenação. Irmãos, por que eu estou trazendo isso? Porque poucos, mesmo cristãos, ainda pensam na eternidade, ainda lembram disso. Poucos pensam nisso. Se você for falar sobre qualquer coisa, a pessoa não vai lembrar da eternidade, mesmo entre os cristãos. Por que não adulterar? Um exemplo, por que não adulterar? Alguém vai dizer, não, se tiver uma traição, vai gerar um trauma na família, vai gerar um divórcio litigioso, vai ter contendas, tudo isso é verdade, tudo isso deve ser evitado. Mas ninguém lembra de algo. Falar isso está correto. Só que as pessoas não mencionam outro ponto, porque não lembram da eternidade. Esquecem de dizer que a palavra de Deus diz que os adúlteros estão na lista lá, que correm um gravíssimo risco de irem para o inferno. A gente esqueceu disso. Há 100, 200 anos atrás, a primeira coisa que a pessoa pensa: eu traí, você está louco, porque Deus disse que os adúlteros não herdarão a vida eterna. Hoje não se lembra disso. Isso é um ponto que sequer muitas vezes é lembrado. Muitos cristãos, mesmo os cristãos, quebram às vezes mandamentos da palavra de Deus sem nenhum temor. Passam por cima de versículos bíblicos, tratando isso como se fosse quase, não, é questão de opinião. Deus disse sim, mas eu penso um pouco diferente. Como se não tivesse nenhum problema. Irmãos, tudo que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida, de um jeito ou de outro. Ou do jeito bom, que é o que Deus gostaria, ou seja, tendo um final feliz, um caminho feliz, uma pessoa que segue, acredita,
vive a palavra de Deus, ou vai se cumprir na sua vida sendo alvo da firme mão de Deus, que vai resistir o mal. Deus vai destruir o mal. Se ele é bom, ele precisa destruir o mal. Inclusive, o argumento que muitos ateus utilizam: se Deus é bom e onipotente, por que ele não destrói o mal? Ele vai destruir o mal. Ele tem um propósito para as pessoas escolherem quem quer a bondade, quem quer o caminho da vida. Então ele não destrói o mal para dar essa liberdade de escolha ao ser humano. Feita a escolha, ele vai destruir o mal. Ponto. E vão para junto dele aqueles que escolhem o bem e a vida com ele. Então, irmãos, se nós lembrássemos da eternidade, a gente lembraria de, nas nossas escolhas, no nosso pensar, no nosso viver, moldar tudo isso em função também e principalmente da eternidade. Deveria ser o fator prioritário nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. O problema é que muitas vezes a eternidade não é o fator prioritário, o fator fundamental, principal e inegociável, como muitas vezes sequer é lembrado. Como é que um cristão, às vezes, sequer se lembra de levar em consideração a eternidade? Ao lidar com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, com as nossas tentações, ou na hora de fazer algo bom, a gente, não, estou com preguiça, não quero. Jesus disse para a gente, nós acumularmos tesouros nos céus. Acumulem tesouro, façam o bem. Irmão, se nós levarmos em conta a eternidade, sabe quais seriam os seus primeiros pedidos em qualquer oração? Se você lembrar da eternidade, lembrar do livro da vida, lembrar de Deus, lembrar da vida eterna, sabe quais seriam os seus primeiros pedidos? Em qualquer oração. Qualquer oração, os seus primeiros pedidos seriam quais? Seriam: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses seriam nossos primeiros pedidos. Porque isso aqui não pode, nas nossas vidas, não se cumprir. Mesmo se faltasse pão, mesmo se faltasse qualquer coisa, irmãos, que são a continuação dos pedidos, o que não pode faltar, se nós lembrarmos da eternidade, é que Deus seja santificado, que o reino dele venha até nós, que a gente vá para o reino dele e que a vontade dele se faça nas nossas vidas. E por que nós pedimos isso tão pouco? Se pedimos esses pedidos primários, principais da oração do Pai Nosso, por que a gente pede isso tão pouco? Quando é que pedimos? Porque nós lembramos pouco da eternidade. Ocorreu, queridos, desde lá da Revolução Industrial, desde o Iluminismo, o que os filósofos chamam, isso não é um termo que eu estou criando, é um termo que os filósofos dizem, houve uma terrestrialização do pensamento. Pensamento das pessoas só aqui, nesse plano da vida. Ou uma secularização do cristianismo. Que é uma prova dessa terrestrialização do pensamento cristão. Acontece algo de ruim na sua vida. Você é cristão, você conhece a Bíblia, você que pensa em Deus, mas não pensa na eternidade. Acontece algo de ruim na sua vida, ou na vida de uma pessoa próxima a você. O que você vai dizer para ela? Meu irmão, isso aconteceu para você, mas aconteceu para evitar algo pior. Ou aconteceu isso, mas Deus vai transformar essa coisa ruim em algo melhor. Quantas vezes você já ouviu isso? Ou quantas vezes você já disse isso? Não, aconteceu isso, meu irmão, mas se você vai ver, Deus vai te levantar, Deus vai usar isso para algo melhor, ou aconteceu isso para evitar algo pior. Pode até ser, irmãos, isso é verdade em muitos casos. Só que ninguém lembra de novo em pensar na eternidade. Porque Deus pode ter permitido aquela situação, sabe para quê? Talvez para a salvação da sua alma. Tem nada a ver que ele depois vai transformar em coisa boa, etc. Ou para evitar. Talvez não seja nada disso. Seja talvez para salvar a sua alma. Porque talvez no caminho que você estivesse indo, no fluxo que você estivesse indo, se Deus não desse um stop, não permitisse algo ali acontecer, que te desse uma chacoalhada, te levasse a orar, ou que simplesmente fazesse você parar, que a gente começa a ficar poderoso, cheio de orgulho, se achando, ou começa a ir numa vida e vai esquecendo de Deus. Deus permite vir uma coisa o quê? Para a salvação da sua alma. Porque, como eu disse, não existe nada mais importante, se não para nós, certamente para Deus, do que a salvação
da nossa alma. Talvez uma situação aconteceu, um remédio ruim para evitar a morte eterna. Talvez como a gente nem lembra às vezes da eternidade. O apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos nas tribulações. Como assim, apóstolo Paulo? Por quê? Porque Deus vai fazer alguma coisa? Não. Porque nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Eu preciso perseverar até a vida eterna. A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Para quê? Para a vida eterna. Um caráter aprovado para a esperança. Que esperança? A vida eterna. A tribulação vai nos calejando e vai nos fazendo repensar muita coisa e vai nos humilhando para buscarmos a Deus. Eu preciso buscar a Deus. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Porque na tribulação eu vou glorificar a Deus, mesmo sem lutando contra raiva, contra dor, contra sofrimento. Eu vou dar glória a Deus, eu vou ser grato a Ele, eu vou glorificar Ele. Lembrar da eternidade. Eu já até expliquei um outro verso aqui várias vezes. Aquele verso todo mundo interpreta de um jeito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E as pessoas dizem: meu irmão, isso aconteceu, mas vai cooperar para o teu bem. Mas que bem é esse? A continuação no próximo versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, para a salvação da sua alma. Essas coisas vão cooperar para quê? Para você ser mais parecido com Jesus e para a salvação da sua alma, que é o que interessa prioritariamente para Deus. Entre a sua saúde física e a salvação da sua alma, Deus não pensa duas vezes. Entre a sua saúde financeira e a salvação da sua alma, e qualquer acontecimento, irmãos, Deus vai escolher a salvação da sua alma. Se for necessário utilizar algum mecanismo para nos chacoalhar, para nos despertar, enfim, é isso que Ele quer prioritariamente. Quer um outro exemplo de secularização do pensamento cristão? Pensa em algum bilionário, Elon Musk, Bill Gates, qualquer um desses. Se você falar com um cristão, olha, o que você acha do Elon Musk, do Bill Gates, enfim, algum desses, a pessoa vai: essa pessoa é uma pessoa muito bem sucedida. A pessoa fez grandes conquistas. E se você for perguntar para esse mesmo cristão sobre um pobrezinho no interior, lá com a casa caindo nos pedaços, esse cara aí não foi muito bem sucedido, né? Ele pisou na bola, enfim, ele foi um fracassado. Mas se aquele bilionário, irmãos, ignorar ou até detestar o Evangelho, e o pobrezinho lá é amoroso e cheio do Espírito Santo, quem é o bem-sucedido? Ao menos aos olhos de Deus. Quem é o bem-sucedido? Veja como a gente fica admirando uma pessoa que às vezes detesta o Evangelho. E alguém pode até criticar ou apontar defeitos nesses meus exemplos. Ah, pastor, mas isso aí não é bem assim. Irmãos, o que Deus acha desse exemplo? Esse bilionário pode estar indo para o inferno e esse pobrezinho indo para a glória eterna. Ou seja, esse bilionário foi, entre aspas, bem sucedido por 80, 90 anos, e um tremendo fracasso, um tremendo miserável, um tremendo, sei lá, o que você vai falar? Um fracassado por toda a eternidade. E o pobrezinho ali que, por circunstâncias da vida, porque às vezes não teve oportunidades, enfim, não deu certo as coisas que ele tentou, ele não deu certo aqui por 70, 80 anos e foi muito bem sucedido por toda a eternidade. Ah, pastor, esse exemplo seu aí, não sei se é muito bem assim. Irmãos, esse exemplo é justamente a parábola do rico e do Lázaro. O que a parábola do rico e do Lázaro diz? Um homem extremamente poderoso e rico, que tinha do bom e do melhor, dava festas, rico, ostentando, e esse ricaço nem tem nome na parábola de Jesus. E Lázaro, um pobrezinho que ficava sentando na frente da casa desse rico, comendo ali de migalhas, doente. Quem foi o bem-sucedido? Essa parábola é a parábola de Jesus, do rico e do Lázaro. E quem foi o bem-sucedido aos olhos de Deus? Esse ricaço ou Lázaro?
Então, irmãos, veja como essa parábola que a gente às vezes esquece, é justamente, esquece na vida cotidiana, e a gente fica admirando os bilionários, é justamente a parábola de Jesus. Você pode falar, não, mas é claro, mas esse bilionário teve alguma ideia genial, tudo isso é louvável, trabalhou, se esforçou, aproveitou um nicho de oportunidade, tudo legal. Mas se não tiver amor, como disse o apóstolo Paulo, ele vai ser como um sino que retine, ele nada será, nada disso o valerá. Está lá em 1 Coríntios, nada disso o valerá. Será bem sucedido por 90 anos e um fracasso absoluto por toda a eternidade. Eu aposto que quando você leu a parábola do rico e do Lázaro, você nunca ficou admirando poxa, esse rico aí, o cara conquistou, esse cara desbravou, esse cara foi top, né, na área dele, ele negociou bem, é um cara esperto, um cara inteligente, um cara articulado. Ninguém ficou pensando nisso. Mas na vida diária, às vezes a gente fica pensando nisso dos bilionários, dos milionários por aí. E os Lázaros da vida, que aqui na parábola a gente admira, a gente esquece de valorizar na vida cotidiana. Por que, queridos, que a gente não valoriza o rico na parábola do rico e do Lázaro e valoriza o Lázaro na parábola, quando a gente está lendo a Bíblia? Mas quando a gente vai na nossa vida cotidiana, a gente faz o inverso. A gente valoriza, a gente elogia, a gente comenta sobre os ricaços e esquece dos Lázaros. Sabe por que a gente faz o inverso? Porque na parábola de Jesus, ele fala sobre a eternidade. E aí os nossos valores mudam quando a gente lembra da eternidade. Agora aqui no cotidiano, como a gente não lembra mais da eternidade, os ricaços aí que não estão nem aí para Deus, detestam o Evangelho, a gente fica batendo palma e elogiando. Irmãos, Jesus disse, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A gente precisa ver o que a gente valoriza. Por que as bem-aventuranças, que é a lista do que Deus chama dos bem-sucedidos, qual que é a lista dos bem-sucedidos para Deus? A gente não precisa imaginar, não precisa pensar, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, disse quais são os bem-sucedidos. Os bem-sucedidos para Deus são os pobres em espírito, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, ou seja, as pessoas que perdoam, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa do Evangelho. Esses são os bem-sucedidos. A gente lembra de pensar que esses são os bem-sucedidos? Muitas vezes não, né, irmãos? Muitas vezes a gente está valorizando a quem Deus não valoriza, os ricaços da parábola do rico e do Lázaro, e não valorizando aqueles a quem Deus valoriza, como os Lázaros da parábola. Quem é que valoriza um puro de coração, irmãos? Quem é que valoriza um misericordioso? Tem um que faz isso, que é Deus, e escreve o nome desses no livro da vida eterna. Não, se Jesus viesse hoje, sem o nome Jesus, mas pensando como ele pensava, falando o que ele falava, ensinando o que ele ensinava, vivendo o que ele vivia, com as condições financeiras que ele tinha, tendo que pegar a pérola da boca de peixe para pagar o imposto, que ele não tinha dinheiro, não tinha onde reclinar a cabeça, ele viesse exatamente como ele veio, só que para não se identificar, viesse o nome, sei lá, qual que é o nome, qualquer, sei lá, Adalberto, viesse aqui na igreja, ensinasse, será que a gente valorizaria isso? Agora, se viesse um bilionário aqui, um Bill Gates, o Elon Musk, talvez essa igreja ia estar lotada. Agora, o Adalberto, talvez. O que esse Adalberto tem? Ele é puro de coração, ele é misericordioso, ele é humilde. Os cristãos valorizam isso, irmãos? Então, irmãos, a gente tem que reconsiderar e pensar a eternidade. E não ter esse cuidado também, mas a eternidade é uma coisa tão distante. Ou, né, aqueles que estão ainda meio exitosos. Eu nem sei se vai ter mesmo, não sei, está tão longe. Irmãos, Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que a humanidade inteira é indesculpável. A humanidade inteira é indesculpável. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas
criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Amados, estamos diante da principal coisa da nossa vida, que é a vida eterna. Diante do principal livro, o livro da vida do Cordeiro. Diante de um livro que nós escrevemos todos os dias. Hoje vocês escreveram uma coisa legal. Escreveram lá no seu livro. Foram buscar a minha presença no domingo pela manhã, mesmo num clima friozinho, de chuva, poderia ter ficado em casa. Escolheram buscar a Deus, escolheram louvar 4 louvores, ouvir a pregação da palavra, orar. Você escreveu essa página bonita do seu livro. Irmãos, você precisa continuar escrevendo essas páginas. Páginas em que você está buscando a face de Deus. Páginas em que você está fazendo as escolhas que Deus quer que você escolha. Diante das tentações, diante de fazer ou não o bem. Eu não vou fazer o bem não, porque eu estou com preguiça, eu estou cansado, não sei se a pessoa merece, etc. Não, tudo isso você está escrevendo. Aquele dia lá, uma pessoa esteve diante dele, e ele, porque estava cansado, ou porque estava com preguiça, ou porque estava de mau humor, escolheu não fazer o bem. Está tudo escrito, tudo escrito. Ou escolheu fazer o mal, destratar a pessoa, falar, sai daqui, não me enche o saco. Está, irmãos, tudo escrito. É o livro que você está escrevendo. E esse livro está lá nos registros celestes de Deus. Está lá o livro, vai estar à disposição sua quando você chegar lá. Vão ser abertos os livros diante de Deus. O que está escrito, irmãos, no seu livro? O que está escrito no seu livro? Eu falo isso com temor e tremor, irmãos, porque o meu livro também está sendo escrito. Nós estamos no mesmo barco. Eu estou ali escrevendo o meu livro com as minhas escolhas. Você está escrevendo o seu livro com as suas escolhas. A gente aqui, como pessoas que procuram pregar e ensinar a palavra de Deus, a gente dá o alerta, a gente aconselha, mas você que vai escrever e eu que vou escrever. Se eu estiver aqui fazendo um personagem, até esse personagem está escrito. Rômulo fez um personagem se fingindo de uma pessoa que teme a Deus. Está escrito. Se eu estivesse fazendo um papel aqui. E mesmo se aqui eu tivesse algum temor, mas na minha vida cotidiana esquecesse de Deus, ia estar lá escrito. Rômulo até que na igreja, até que se quebrantou, até que pediu perdão, mas na vida cotidiana continuou fazendo. Está lá escrito. Nós estamos no mesmo barco. E não tem nada mais importante, irmãos, como pastor ou para qualquer pessoa do Evangelho, falar isso para vocês. Nós precisamos fazer nossas escolhas lembrando da eternidade. Irmão, mesmo que você for um fracassado nas suas tentativas de emprego, de negócio, etc., mas você não abandonar a Deus, irmãos. Não abandonar a Deus. Você pode ter 1000 dificuldades aqui na terra, mas está prometido um céu de glória para você. Porque mais importante do que sucesso ou carreira profissional são as escolhas que você faz diante de Deus. Quantidade de dinheiro no seu bolso é legal e é bom. Agora, a quantidade de amor, de justiça, de bondade, de pacificação, de misericórdia, de humildade no seu coração, é isso que conta mais para Deus. Deus não está nem aí se o cara é bilionário. Você acha que Deus precisa de algum bilionário, irmãos? Você acha que Ele precisa disso? Ele não precisa de ninguém, primeiro. E quanto mais de um bilionário que se acha alguma coisa. A quantidade de dinheiro está no bolso não constrange Deus, não deixa o Deus ruborizado diante da pessoa, ou o poder, ou o status, ou é governador, ou é ministro, ou é juiz. Nada disso, Deus não está nem preocupado com nada disso. O que Deus quer saber não é a quantidade de dinheiro, é a quantidade do que está no seu coração, de humildade, de amor, de serviço ao próximo, como nós vimos, né? Fazer a vontade de Deus, servir ao próximo, perdoar, tratar bem as pessoas. É esse o dinheiro, entre aspas, o capital que vale no céu. Por isso que Jesus diz, olha, não fique muito preocupado em acumular tesouros na terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, a bolsa cai, o dólar muda, seu grande negócio de grande sucesso pode falir amanhã, tudo isso pode mudar. Agora, acumuleis tesouros nos céus, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, o ferro não enferruja. E onde está o teu tesouro, está o seu coração.
Onde está o teu tesouro? Onde está o seu coração, irmãos? Está na eternidade ou está aqui? Realmente conseguiram terrestrializar o seu pensamento, secularizar a sua vida com Deus? Lembre da eternidade, que é onde nós vamos passar a maior parte do tempo. Honre, irmãos, esses 3 livros. Considere esses 3 livros, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que nos ensina tudo isso e muito mais. O livro da vida, em que os bem-sucedidos aos olhos de Deus, não aos olhos humanos, os misericordiosos, os pacificadores, os justos, esses viverão no novo céu e nova terra. E o livro da sua vida, onde está registrado tudo o que você faz. Irmãos, hoje, saindo aqui, você vai continuar escrevendo esse livro. Amanhã, no seu início de semana, você vai continuar escrevendo esse livro. Durante a semana, durante a gestão de ano, do ano que vem, você vai estar escrevendo. Escreva belas páginas para Deus, irmãos. Para Deus. Porque você tem um leitor especial que está lendo esses atos seus. Escreva o melhor livro que for possível. O máximo de bondade, o máximo de caráter, o máximo de justiça. Faça isso por Deus, por você, para a sua salvação. Escreva e honre esses 3 livros, as Escrituras, honre tudo que está escrito aqui, honre o livro da vida, porque seu nome continue lá, e honre o livro da sua vida. Tudo isso que eu estou colocando, queridos, não é para passar medo, deixar as pessoas assustadas, não, porque em Cristo Jesus e na cruz, a gente tem livre acesso a Deus e a gente pode ir para a eternidade. Só a gente precisa continuar na caminhada, continuar combatendo o bom combate. Porque o que precisava ser feito, o trabalho que realmente era necessário, quem fez foi Deus, na pessoa de Jesus. Lá em João 3,16 a gente sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia em Jesus, viva o Evangelho e fique em paz com Deus e busque a face dele. O que não pode é nós esquecermos disso. Não podemos esquecer desse livro da vida. Não podemos esquecer de continuar escrevendo belas páginas nos livros da nossa vida. Fazendo isso, irmãos, isso é o mais importante. Isso a gente não pode ter preguiça, não pode se esquivar, não pode sermos relapsos. Porque é a nossa vida e a nossa vida eterna, junto com Deus que Ele nos prometeu. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele morreu na cruz, Ele derramou sangue para nos libertar desse cativeiro, nos libertar da morte, nos libertar da condenação. Então que a gente fique, queridos, continuando seguindo o Cristo, continuando seguindo a Jesus, colocando a cruz no nosso coração, nos lavando pelo sangue de Jesus, pedindo perdão e caminhando, irmãos, caminhando, porque a gente tem que chegar lá. Se precisar cortar a perna, corte, irmão. Se precisar cortar o olho, corte. Se precisar cortar o braço, como Jesus diz, corte. Não interessa o que você precisa abrir mão. O importante é você precisa chegar lá. Vamos ficar de pé, queridos. A salvação das nossas almas. Essa, aliás, é a missão principal da igreja, né? Conduzir as pessoas até isso. E a pregação é para isso, irmãos. Para a gente lembrar da eternidade e buscarmos a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor tem essa visão bem clara do que nós somos, do quão importante é, Senhor, as nossas escolhas e como a gente precisa chegar lá. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão aqui. O Senhor sabe as tentações, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe as falhas que nós temos de caráter, defeitos. Ajuda cada irmão aqui, Senhor, em resistir ao mal, resistir a Satanás e a sujeitar-se a Ti, a obedecer às Tuas palavras, a obedecer ao Teu Espírito, quando o Teu Espírito soprar no nosso coração, dizer, não vá por aí. Nos ajuda a obedecer essa palavra. Nos ajuda quando o Espírito soprar, faça o bem. A gente ouça essa voz e siga. Nos ajuda a tomar a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos e Te seguir, Senhor. Lava o nosso ser de toda maldade, toda ira, toda impiedade, toda injustiça. Tudo que não provém de Ti, lava o nosso ser, Pai. Nos dá força, Pai,
para a gente não se cansar nessa caminhada, não desistir de Ti, não desistir de nós mesmos. Salva-nos, Pai. Essa foi a principal missão Sua aqui na terra, nos salvar. Então nos salva. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Salva-nos, Pai. Salva-nos. Nos conduz à eternidade de glória. Nos conduz para a Tua direita, como ovelhas do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa-nos. E nos ajuda a todo acontecimento que acontecer. Nada nos tire do Teu caminho. Pelo contrário, que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente, que a gente busque a Tua face. Quando algo bom acontecer, a gente vem à Tua casa, vem diante de Ti para Te agradecer e Te glorificar. Se algo de ruim acontecer, a gente vem à Tua casa, vem diante de Ti para pedir misericórdia, para clamar por ajuda. Mas em tudo o que acontecer, a gente buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Tem um desafio, buscar ao Senhor. Tem uma tentação, buscar ao Senhor. Está esfriando, buscar ao Senhor. Tudo o que acontecer, tudo, sempre buscar a Tua face. Nos ajuda no caminho para a eternidade, Senhor, que é um caminho que tem os seus desafios, mas nada nos tira disso. Nos dá a Tua força, derrama o Teu Espírito sobre nós, porque pelo Teu Espírito nós podemos chegar aí. Pela força do Teu Espírito nós podemos. O Senhor nos deu o Teu Filho para nos salvar, para que ninguém aqui da Igreja Batista Palavra da Graça, ninguém que esteja ouvindo essa mensagem pereça, mas tenha a vida eterna. Então nos dá essa vida, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos que ela nos foi ofertada gratuitamente. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.